Irmãos, Evangelho de João, capítulo 17, apenas o verso 14. Vamos orar e deixa sua Bíblia aberta. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, primeiro pela disposição em nosso coração de ofertar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Queremos louvar o Teu nome, ó Deus, por cada pai, cada avô, cada tio que trouxe as crianças, ó Deus, para a igreja hoje, e por essas crianças, ó Deus, que estão em Tua casa, porque elas vão continuar aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E, ó Deus, nós queremos também ouvir a Tua voz, compreender, ó Deus, a Tua palavra nesta noite, sermos edificados e ter também, ó Deus, condição de falar da Tua palavra para aqueles que não Te conhecem, de enfrentar o mundo, ó Deus, com a Tua única e absoluta verdade, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor e assim tenha a vida eterna. Somos gratos pela vida eterna que já temos em Cristo. Por isso louvamos o Teu nome, ó Deus, nesta noite em espírito e em verdade. Fica conosco, nos abençoe, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmão João, capítulo 17, nós vamos ler de novo o versículo 14, porque eu tenho que fazer uma pergunta se você se identifica com alguma parte desse verso, né? Vamos lá, João 17, verso 14, todos juntos. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Vamos pensar de uma forma bem objetiva, que os cristãos não são pessoas do mundo, e aí a gente fica preocupado porque está no mundo. Se nós estamos no mundo, como é que o próprio Cristo diz que nós não somos do mundo? E aí vamos pensar em três palavras que Deus usa para o mundo na Bíblia. Primeiro, nós temos o mundo criado, o universo, né? Todo esse mundo está lá em Gênesis. Primeiro diz que Deus criou todas as coisas e diz que era tudo muito bom. Evangelho de João, capítulo 1, diz que nada do que foi feito sem Ele se fez. Cristo também fez o universo com Deus Pai. Você vai para Hebreus capítulo 11, e diz: nós cremos que pela palavra de Deus tudo foi criado. Hebreus 1 também diz que Deus cria todo o universo. 11 mostra todo o drama de uma sociedade que teme ao Senhor e também aqui não teme, mas todo o capítulo 11 de Romanos, ele mostra o drama da existência desse mundo criado e aqueles que querem exercer a sua fé. E aí ele passa toda a história dos tementes a Deus, chega no capítulo 12 para dizer: por isso também nós, então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a primeira palavra que vem sobre o mundo é esse mundo criado, que Deus criou o universo. Depois 1 João 2, do verso 15 ao 17, ele diz que as coisas do mundo são passageiras. E aí ele cita três coisas: a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele diz que isso passa e são passageiras, e elas também acabam. Ele disse: isso são coisas do mundo. Então ele fala de um mundo pecaminoso. A John MacArthur, ele escreve um livro, ele fala sobre essa sociedade sem pecado, e ele, dado momento, ele cita sobre a tolerância da igreja para ver um mundo que não acredita mais em pecado. Ou seja, está aí, está vivendo, está existindo, e a igreja fazer um esforço grande para que o mundo seja aceito por ela. E aí vai mudando seus conceitos, inclusive a sua visão bíblica, seja no cântico, seja na pregação, seja nas declarações, seja na fé, no dia a dia. A igreja vai se amoldando ao mundo para que o mundo seja aceito pela igreja. E a Bíblia mostra que é o contrário. Neste verso 14 diz que, Pai Santo, eles são teus, ou seja, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, e por isso o mundo os odiou. Se o mundo não odeia a igreja, então tem algo errado. A igreja é uma comunidade, uma sociedade de adoradores, que a Bíblia chama de família de Deus, que está neste mundo. E esse mundo está no verso 12 por exemplo, de Efésios 2. Efésios 2:12 diz que este mundo vive no mundo. Ele diz: olha, sem Deus, sem promessa, sem aliança, sem comunidade.
E ele diz: sem Deus no mundo, assim vive esse mundo. E aí no verso 19 de Efésios 2, ele disse: não, mas agora nós não somos mais como eleição, no verso 12, porque agora nós somos da família de Deus. Então, ser igreja é ter consciência de que é da família de Deus. E a Bíblia diz que nós somos adotados em Cristo e nos tornamos co-herdeiros de Deus por meio de Cristo. Romanos capítulo 8. Por isso ele diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, ele diz: nem a fome, nem a escassez, nenhuma outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Então, uma coisa é viver neste mundo criado por Deus, a outra coisa é a igreja fazer concessão ou fazer acordo com o mundo para que o mundo aceite a igreja. Não se impõe mais como Daniel, como os amigos de Daniel, como tantos outros, ou como foi o caso de Moisés indo para o Egito. Ele disse: mas em nome de quem que eu vou? Disse: vai em nome do que eu sou, vai lá. E ele vai. E a fé cristã permanece até hoje. Império Romano sucumbiu, Babilônia sucumbiu, Assíria sucumbiu, Síria, grego-romano, para dizer os maiores, ao próprio Império Romano. Esses impérios foram sucumbindo no decorrer da história. E o império de Cristo, que a Bíblia diz que não terá fim, ele permanece, vai permanecer até a volta de Cristo, porque depois reinaremos com ele lá no céu. Então, enquanto aqui a igreja está no mundo, mas não é do mundo, ela é odiada pelo mundo, mas ela ama o mundo no bom sentido, de pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a igreja, ela é uma sociedade que a Bíblia chama de corpo de Cristo, mas diz que ela é dinâmica, e ela é sal da terra, e ela é luz do mundo, e ela marcha ao contrário da sociedade, quando em nossos dias você vai tendo cada vez mais concessão para que a igreja seja extremamente aceita pelo mundo. Essa ideia do ministério feminino, que não tem base bíblica, é para que o mundo aceite. Então vamos pregar um evangelho mais light, um evangelho mais tolerante, um evangelho que seja mais amigo do mundo, menos amigo de Deus. Deus diz que é para um lado, a igreja contemporânea diz que é para o outro, a mensagem do evangelho diz que é para céu e inferno. Aí vem um grupo e diz que não, que a igreja é para você simplesmente ser feliz aqui no agora. É a mensagem da prosperidade, é a mensagem da tolerância, é a mensagem da conivência, é a mensagem do massagear o ego, e o pecador vai para o inferno com o seu ego extremamente massageado, mas vai chegar, como diz Mateus, principalmente Mateus capítulo 7, João capítulo 7 principalmente, vai dizer que eles vão chegar no final e vai dizer: Senhor, mas nós fizemos tantas coisas, mas ele diz: mas eu nunca vos conheci. Então é preciso que a igreja seja diferenciada por algumas coisas. Primeiro, nesse verso, nesse João capítulo 17, você encontra a mais longa oração de Cristo registrada na Bíblia. Você não tem nenhuma outra oração de Cristo desse tamanho registrada na Bíblia. Você tem orações curtas, orações objetivas, como: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, assim eu te dei graças porque me ouviste, sei que sempre me ouves. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então ele vai tendo orações muito curtas, mas em João 17, caminhando para o final do seu ministério, Jesus Cristo tem uma oração muito longa. Lembrando que em João 14 ele fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Então eu vou na frente e vou preparar. Capítulo 15 ele fala que Deus Cristo é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os seus ramos. E ele fala da diferença desses ramos estar ligados no Pai. E agora no capítulo 16 também ele vai repetir a frase sobre o Consolador. E o 17 então ele faz a mais longa oração pelos discípulos da época,
e por nós também, porque dado momento ele fala assim: Pai, eu não oro só por estes, mas por todos que virão a crer em Ti. Então Cristo já orava por nós e ora por nós, continua intercedendo por nós. Vamos ler alguns versos só. Por exemplo, o versículo 3. Aliás, o versículo 4 diz que a vida é eterna. Verso 2, na verdade. Verso 2 ele diz assim: assim, pois, como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, o Cristo deu vida eterna daqueles que já vêm do Pai, chamados pelo Pai, escolhidos pelo Pai, e agora o Cristo entrega a vida eterna com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão. Então a vida eterna está garantida. Não é por ser dizimista, porque é ofertante, porque fez alguma corrente de oração, que o suposto cristão vai entrar no céu. Não, eles vieram de Deus. Cristo recebe no ministério e dá a vida eterna a eles. Olha o que diz o verso 3, o que é a vida eterna na visão de Cristo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não há vida eterna em outra crença. Como é que estão dizendo que o importante é você ter uma religião, o importante é você ter um Deus, o importante é você ter uma comunidade, e vai dizendo tanta asneira que não é bíblico. A Bíblia está dizendo que o importante é conhecer Deus e a Jesus Cristo. Assim tem a vida eterna. De outra forma, não haverá vida eterna. Não é por agradar o mundo, não é que a igreja vai se vendendo e achando bonito e dizendo é mesmo, é um pensamento do século. O ser humano é amado pela igreja, cuidado pela igreja. A igreja precisa pregar, mas não dizer que é normal e que está certo, porque Deus não diz, Cristo não diz, o Espírito Santo não diz, a igreja não está autorizada a dizer. É para dizer que vão para o inferno se morrerem em seus pecados, é bíblico. Domingo pela manhã você não pode faltar, porque nós vamos continuar esse assunto. E tem duas listas, uma de 1 Coríntios 7, a outra de Apocalipse 21, que nós vamos ler domingo pela manhã, se Deus permitir. Se a gente tiver vivo, não for arrebatado até lá, porque esse mundo está indo totalmente na contramão, e muitos dentro do campo supostamente religioso, ou eclesiástico, ou até cristão, estão aceitando para que o mundo seja mais aceito. E eles: não, Pai, eles vieram de Ti, Tu me deste, e eles têm sido, eles têm entendido a salvação, porque a salvação é te conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo como Salvador. Isto é a vida eterna. Não é a igreja, não é o jeito que eu falo, não é o jeito que eu pulo, não é o jeito que eu danço, não é o jeito que eu prego, não é o jeito que eu profetizo, não é o jeito que eu determino, não é o jeito que eu ordeno. Não! É conhecer a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele diz: Pai, eu sou um contigo. Se você olhar lá no Salmo 84, verso 10, tem uma coisa interessante, verso 12, mas principalmente, que ele diz: olha, mais vale um dia na tua casa do que mil na tenda da perversidade. Olha no verso 6 agora, ainda de João 17: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Ele insiste, dizendo que nós viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Ele disse: é o nome dos que me deste, do mundo, desse mundo criado, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Se não guarda a palavra, então também não é de Deus, também não veio de Deus, também não vai para Deus. Mas conhece o demônio, vai para o demônio, vai para o inferno. Isso é bíblico. Ele diz assim: nós viemos de Deus, conhecemos Deus, estamos voltando para Deus. Verso 10, vai lá: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Cristo foi e é glorificado na igreja. Se a igreja, se os cristãos se desviam, vão para o outro lado, ao final dos tempos, vão sendo tolerantes e vão caminhando ao contrário do que a Bíblia estabeleceu para ser mais agradável aos homens do que a Deus. A Bíblia diz que antes importa servir a Deus do que ao mundo. E aí nós temos hoje um caminho do mundo, um movimento supostamente cristão, voltado para querer agradar o mundo. Aí você tem de tudo, tem
profetas, tem apóstolos, tem apóstolas, tem bispas, tem não sei quantas coisas, ministérios, diz pastor, isso é ser muito radical. Não, irmãos, é bíblico. E enquanto Cristo não voltar, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar a Bíblia. E é isso que a Bíblia diz. Não é o que o pastor pensa, sonhou, vai nos seus devaneios, nos seus delírios espirituais, para agradar a sociedade, e a igreja vai caminhando a passos largos. Tanto que John MacArthur vai escrever sobre isso, a sociedade não pecaminosa, a igreja esqueceu, e a igreja caminha então de mãos dadas, e caminha a passos largos, para uma comunidade que quer só o ego massageado. Massageou, então tá bom, cheio de promessas, aí vem as orações determinativas, aí vem as promessas que não acabam mais, e aí Deus só diz que para você vai ter sempre coisa boa, e que o mundo está muito jóia, está muito bom, Deus, o melhor para você ainda está para você. Não, o melhor já aconteceu, o de melhor só falta entrar no céu, e ninguém está com pressa porque é garantido, sabe? Então, a cada dia a Bíblia ensina a gente, viva um dia de cada vez, porque este é o dia que o Senhor fez, então alegremos-nos e regozijemos nele. Um dia extraordinário para você, para mim foi esse de hoje, porque o de amanhã não sei se teremos, ainda mais o pastor. Essa semana eu dormi sempre com a mão assim, porque se eu suspender São Pedro puxava, então bato para baixo, mais cobertor. Ou seja, é uma brincadeira, mas são dias difíceis, a Bíblia fala sobre isso, mas nós estamos indo um dia de cada vez. O Senhor diz assim: olha, este é o dia que o Senhor fez, então alegre-se nele, porque o amanhã deixa com Deus. Olha o que diz, repetindo o versículo de número 10, ele diz assim: ora, todas as coisas são tuas, são de Deus, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ele diz: olha, porque tudo é do Senhor, tudo era meu, e agora eles glorificam o teu nome. E aí ele cita uma coisa interessante do verso 11: já não estou no mundo fisicamente, nesse mundo geográfico, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que lhe deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Está se referindo a Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles também, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se eles odiaram Cristo e os próprios judeus a ponto de matá-los aos 33 anos, e aí o próprio Cristo está dizendo que a igreja não é do mundo, como também ele não era, que a igreja deveria ser odiada tanto quanto ele foi odiado. E como é que há um esforço muito grande para serem aceitos pelo mundo? E aí começam a dizer exatamente o que o mundo diz, pensar como o mundo pensa, e aí fica naquela mesma atmosfera do mundo. Quando nós éramos aqui, a maioria adolescente que estudava ciência de verdade, porque se eu perguntar talvez para aqui tem poucos de 15 anos, mas se perguntar assim, quais os animais pecilotérmicos? Lembra que nós aprendíamos isso no 5º ano? E aí hoje você pergunta para alguém de faculdade, são raros que conhecem que bicho é esse pecilotérmico. Pelo silêncio eu acho que é verdade, né? Eu não sei que tem alguém aqui que conhece, que vai se adaptando àquela temperatura ambiental, né? E por aí vai. E aí cada ano que passa parece que os cristãos caminham também com esse mundo aí, né? Esquentando, adaptando à temperatura, e aí no norte daqui a pouco não sabe mais nem que está crendo, aí começa tranquilo, paz, ele está tranquilinho lá em cima, viu, paz? O filhinho está tranquilinho lá em cima. Então a gente fica sempre na expectativa da volta de Cristo, e aí a igreja não pode achar, não pode concordar, ela jamais poderá aceitar que ela é uma com o mundo de mãos dadas.
Pelo contrário, se a igreja não é odiada, então tem algo errado. Sabe? Se esse cristão não faz nenhuma diferença para o mundo, então quer dizer que se você morrer hoje ou amanhã, também não vai fazer diferença. Qual é a diferença que iríamos fazer se caso nós partíssemos? Se não deixarmos saudade, tem algo errado. Ou se o mundo dizer, não, aquela pessoa ali era especial para a gente, era especial para o mundo. Então é preciso que a igreja creia que a palavra diz que a igreja não é uma sociedade do mundo, apesar de estar no mundo, que ela caminha contrário ao que o mundo pensa, ela não caminha concordando com o mundo, que a igreja ela se impõe, que a igreja é formada por pessoas que vieram de Deus, estão voltando para Deus e tem um tempo, um privilégio desse mundo aí de 90 ou 100 anos, uns menos, outros mais, mas eles estão nesse mundo, mas eles não são, apesar de serem odiados pelo mundo, mas eles estão, olha o que diz no verso 17, como é que você permanece no mundo, no versículo 17, depois então você pode ler esse capítulo inteiro, mas no verso 17 ele diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então a igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo e a igreja é enviada pelo mundo. A igreja veio de Deus, a igreja conheceu Deus por meio de Cristo, a igreja glorifica Cristo e a igreja é enviada ao mundo para fazer diferença nesse mundo. Isso é a igreja cristã. Sabemos que isso é não cumprir o papel estabelecido por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos iniciar uma semana de desafios, mas também de extrema comunhão com o seu Deus na sociedade que caminha contrário ao que Deus estabeleceu. E a igreja é a luz e o sal desta sociedade que se perdeu, que não tem mais noção de Deus, muito menos de inferno, mas que caminha a passos largos para o inferno. E a igreja é o meio pelo qual ela conhece o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua misericórdia e graça para a nossa vida neste mundo tenebroso, neste mundo, ó Deus, que desafia cada dia mais o temor do Senhor, que a igreja não pode se acovardar nem se mesmar, que a igreja não pode concordar, que a igreja precisa discordar com a educação e com o temor do Senhor, mas a igreja precisa se impor no mundo, como disse, ó Deus, as autoridades na época de Pedro, para dizer o seguinte, olha, nós reconhecemos que eles estão com Jesus, porque a igreja que está com Jesus, a igreja é vista e manifesta o nome do Senhor. Por isso, Pai, sustente e abençoa a Tua igreja, hoje e sempre, e assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, Senhor, e a ação soberana do Deus Pai, e a paz do Teu Santo Espírito, nos dê tranquilidade para vivermos neste mundo sem Deus, e sustentando e abençoando cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.